Gravando. Bem, amados, vamos nos colocar de pé, nós que já estamos. A problemática é de que a gente alçou, diante de Deus, começar às 10 horas, eu quero ver se eu consigo fazer aquilo que foi alçado, não por uma vaidade minha, mas porque foi isso que foi concordado, isso foi acordado com Deus. Eu prefiro fazer, para não oferecer sacrifício, fogo estranho na casa do Senhor, ok? Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma misericordiosa e graciosa vez, estamos aqui, Senhor, porque aprove ao Senhor, o Senhor se compadeceu de nós, teve misericórdia de nós, e nos concedeu, Pai, mais uma semana de vitórias, cheia de livramentos, escapes, provisões e providências, visíveis e invisíveis da Tua parte. Pai, estamos aqui porque o Senhor continua dando ordem aos Teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que eles sustentem-nos com as Suas poderosas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Ó Pai, o Senhor tem dado ordem aos nossos anjos para nos guardar, a fim de que 1000 continuem caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mal nenhum nos sucedendo. O Senhor não tem deixado praga alguma chegar à nossa tenda, ó Pai. Pai, nós te louvamos porque debaixo das Tuas asas estamos seguros, o Senhor tem nos coberto, ó Pai, com as Tuas penas, Senhor. Mas estamos aqui porque o Senhor tem dado ordem aos Teus anjos para manter o valente e a corda dele manietados, ó Pai, os impedindo, ó Pai, de nos atrapalhar de buscar a Tua face e invocar o Teu nome. Estamos aqui te louvando por isso. Honra a nossa fé, honra o nosso propósito, honra esta assembleia, esta reunião que fazemos para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, para buscarmos crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho amado. Honra, Senhor, o nosso propósito, o nosso sacrifício. Esteja conosco, que o Espírito Santo de excelente sabedoria que ajudou José no Egito e ajudou Daniel na Babilônia, nos ajude a ensinar e nos ajude a aprender a Tua palavra no dia de hoje. Já certo da vitória, oro pelos presentes, pelos ausentes, e peço que o Senhor fortaleça os que já caíram, fraquejaram, Pai. Eles fazem falta, nós os amamos e queremos eles na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Estamos aqui para estudar. Agora a gente vai estudar, vamos procurar praticar o que a gente aprendeu, Irmã Elaine, você me ajuda, minha filha? Pelo amor de Deus. Vá passando as apostilas. Eu botei de cabeça aqui atrás, cabeça para baixo, cabeça para cima, cabeça para baixo. Eu estou com a minha aqui, Nós vamos estudar então hoje o Evangelho de Mateus. Essa apostila que nós vamos estudar, ela foi extraída da Bíblia de Estudo Pentecostal. Você já tem uma Bíblia de Estudo Pentecostal aí. Oi? Vamos começar a estudar. Não vai dar para ver tudo hoje não, nem semana que vem, nem na outra. Nós vamos bater o livro de... Já estou aqui com a minha. Então deixa eu falar um pouquinho, conversar com os irmãos um pouquinho. Nós vamos estudar o livro de Mateus. Então o que acontece? Se eu fosse, eu, irmão Cláudio, fôssemos estudar em casa, para pregar, para dar um discipulado, nós sempre começamos pelo autor. Aí o autor é quem? É Mateus. Aí nesse livro aqui que a gente vai comprar para a escola dominical, quem é quem na Bíblia Sagrada? A história de todos os personagens da Bíblia, ok? Vai comprar, ele é da editora Vida, uma editora respeitada no Brasil e no mundo. De todos os personagens principais, então, vamos colocar assim. Então, de todos os personagens principais, Então, se nós fôssemos fazer um estudo a partir do autor, esse livro aqui ele tem, Mateus, começa, Mateus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só para a gente saber quem é Mateus. Olha só, é um trabalho que a gente já ia ter, entendeu? Então, a gente vai procurar ver se a gente consegue fazer uma apostilazinha do Mateus e distribuir para os irmãos grampearem essa apostila nessa apostila aí, para os irmãos terem paralelamente tanto o autor
como o livro. Quando a gente estuda hermenêutica na faculdade, eles gostam de misturar a nossa cabeça. Lá eles aprontam mesmo. Na faculdade eles detonam a gente mesmo. Eles chegam assim e falam assim, tá aqui o livro de Mateus. Interpreta o livro de Mateus a partir de para quem Mateus escreveu. Eu tenho que ir lá, para quem Mateus escreveu, eu tenho que fazer a interpretação toda do livro à luz de para quem Mateus escreveu. Aí chega um outro professor e fala assim, agora me dá uma explicação do livro de Mateus a partir do ponto de vista de Mateus. Eu tenho que estudar a vida de Mateus para tentar entender por que Mateus escreveu do jeito que escreveu. E aí interprete o livro de Mateus à luz do Novo Testamento, à luz do Antigo. Então, a hermenêutica, vocês só viram aquilo básico, aquilo arroz com feijão para vocês não se perderem em casa. Mas se a gente vai fazer faculdade, eles arrebentam a gente. Aí então tem a hermenêutica que é toda baseada na vida ou na história do autor. E isso dá um trabalho danado, porque aí eu vou ter que comprar um livro do autor, vou ter que comprar um livro sobre a história daquele povo na época de Jesus, tipo, o povo da época, usos e costumes da época do Senhor Jesus Cristo, para eu interpretar a luz do povo, a luz do livro, a luz do Antigo Testamento. Irmão, é complicado. Então isso é só uma faculdade. Para você fazer a prova, para você ter o diploma, é bom arrancar o couro dele, arranca o couro da gente. Aqui não, aqui o máximo que eu oriento, tá? E eu vou cooperar com os irmãos como eu tenho isso aqui no computador, eu vou tirar a páginazinha a biografia do Mateus, vou imprimir, aí os irmãos chegam em casa, grampeia na apostila que vocês estão recebendo hoje e estudem quem foi Mateus, para entender melhor o Evangelho segundo escreveu Mateus. Então vamos para a apostila? Vamos para a apostila. Evangelho de Mateus, Bíblia de Estudo Pentecostal, CPAD. CPAD significa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Autor, Mateus, né? O escriba, né? O escrivão, né? O Espírito Santo inspirou Mateus a escrever, né? O autor mesmo é Jesus, mas humanamente falando foi Mateus. O tema do Evangelho segundo escreveu Mateus: Jesus, o Messias e Rei. Por que a CPAD, a Bíblia de Estudo Pentecostal, os teólogos das Assembleias de Deus dizem que o tema de Mateus, né, é Jesus, o Messias e Rei? A gente vai descobrir lendo a introdução ao livro de Mateus. Data cerca de aproximadamente, né, 27 anos depois que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. 27 mais 33 dá... Tá aí. Então o livro de Mateus não foi escrito automaticamente depois que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele foi escrito muitos anos à frente. A partir do nascimento, mas a partir da morte e ressurreição foi 27 anos depois da morte e ressurreição, né? Mateus só conheceu o Senhor Jesus Cristo quando o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério. Então ele andou 3 anos com o Senhor Jesus, depois o Senhor Jesus ascendeu ao céu. 27 anos depois, Mateus escreve essa. A gente não sabe, a princípio não, né? Mateus era um publicano, Mateus era um cobrador de impostos. Era uma responsabilidade muito grande. Tinha que fazer matemática, tinha que enfrentar pessoas, tinha que bater de frente com pessoas. E ele era um judeu. E os judeus eram ameaçados de morte. Então era perigoso a profissão dele. Então não podia ser jovem, né? Olha só, com essa história do personagem, a gente pode até dizer mais ou menos a idade que ele tem, né? Então, a conhecer o autor nos ajuda até fazer traçar um perfil do autor. O rosto jovial, né? Mas se nós formos olhar para a profissão dele, para a situação, né? Não era para qualquer um que se confiava isso. A pessoa tinha que ter, né, uma história.
Sim, né? Então tinha essa questão toda, essa questão toda tem que ser levada em consideração na hora da gente pensar em Mateus. Quem era Mateus? Mas aí estudar isso aqui a gente vai saber mais, né? Que aqui a gente vai estudar só o livro. Vai saber mais sobre o autor, a gente teria que estudar isso daqui. Esse livro aqui é o que vai falar sobre o autor. Mas continuando, irmãos, uma coisa que eu estava até conversando com a pastora. Ninguém em sã consciência compra um celular e liga ele direto sem antes ler o manual de instrução. Senão você vai danificar o aparelho. Você acabou de comprar um som, já lá um monte de fio, você não está ligando. Você tem que ler o manual. Verifique a tensão. Uma vez eu mandei um videocassete para o conserto, porque eu não li o manual. Ele estava na loja, ele estava em 220. Ele foi para casa, a casa era 110, não estava ligando. Quando chegou na loja, o rapaz da loja virou ele, assim, pegou uma caneta e está consertado. Vontade de morrer, irmão. Me perdoa a comparação que eu vou fazer. O dono do videocassete que eu fiz isso, faleceu tem umas 2 semanas atrás, faleceu de Covid, né? Eu que instalei o videocassete dele, ele me chamou para instalar o videocassete dele, eu fiz essa lambança com ele. Fiquei muito envergonhado, pedi muita desculpa. Mas eu não li. Saí ligando, não, Maria, eu sei como é que liga, pá. Eu estou falando testemunho da minha vida. Então, a gente não faz isso em casa. A gente não faz isso com micro-ondas, não faz isso com liquidificador, como é que pode, como é que vai, como é que faz. As peças, como é que se encaixa. A gente quer pegar a Bíblia, tem um manual da Bíblia. A gente não precisa de ler o manual da Bíblia, não, é só ler. E a gente tem aprendido desde o ano passado que é só ler. Só abre, vai lendo, que vai dar tudo certo. Né? A gente pode interpretar errado. Então está aqui o manual do livro de Mateus, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a nossa visão pentecostal, assembleana. Irmão Cláudio, tem outra visão? Tem, ó. Aqui atrás é para você confrontar. Essa aqui é uma outra visão do mesmo livro. Ok? E aí, você vai ler aqui que de repente ele não vai olhar para o mesmo ângulo que nós. E aí eu vou dizer para você, irmão Cláudio, quantas bibliografias existem, meu filho? Olha, eu estava vendo aqui a de Beacon. A de Beacon está com 150 páginas, só explicando o livro de Mateus. E eu estou falando do Beacon. Eu ainda tenho o comentário pentecostal do Novo Testamento, é um outro comentário dessa grossura que eu tenho, só do Novo Testamento. Quase não dá para fechar a mão. Então, cada empresa, né, esse comentário de Beacon e esse comentário do Pentecostal é da CPAD. Olha só, a Bíblia de Estudo Pentecostal, aí eu tenho o Beacon, que é uma enciclopédia com 10 livros, né? Eu tenho o comentário do Novo Testamento. Então, quanto mais eu busco conhecer, mais informações eu vou ter a respeito. Aqui eu só vou dar uma pincelada. Aqui a gente só vai dar uma pincelada. Se a gente for estudar mesmo, tem muito livro, tem muita coisa. Eu tenho outro comentário também, que é daquela minha Bíblia de computador, que eu mexo, ponho ela aqui. Ali eu tenho um comentário, também deve estar com as 30 páginas, só do livro de Mateus. Então, irmãos, o que a gente está dando aqui é só uma pincelada para você não ficar cego no livro de Mateus, não ficar perdido. Por que o livro de Mateus fala? É o que a gente vai ver aqui, mas não é tudo, tá? É só uma introduçãozinha. Pra gente não ficar pensando, isso aqui é só pra gente já começar a ler. Agora eu quero me aprofundar, eu quero, caramba, conhecer o livro de Mateus. Eu já li, agora eu quero me aprofundar. Eu quero conhecer a história em volta do livro de Mateus. Eu já li o Mateus, eu quero conhecer a história em volta. Aí são esses livros todos que vão me dar essas outras informações, né? Então, irmão, é muita coisa. Então, não se iluda com isso aqui que a gente está vendo não, hein? Então vamos lá, considerações preliminares. Vamos fazer algumas considerações antes de... Vamos fingir que a gente ainda vai ler o livro de Mateus. A gente está lendo isso aqui primeiro. Vamos fazer algumas considerações, vamos fazer alguns pensamentos, vamos colocar alguns pontos nos is antes de começar a ler. O primeiro parágrafo diz o seguinte: é muito apropriado que dentro dos evangelhos este seja o primeiro, servindo assim de introdução ao Novo Testamento e a Cristo, o Filho do Deus vivo, capítulo 16, versículo 16 de Mateus. É lá que está escrito, Cristo, o Filho do Deus vivo. Embora o autor não apareça identificado por nome no texto bíblico, olha que coisa importante,
o testemunho unânime de todos os antigos pais da igreja, a partir de cerca de 130 depois de Cristo, 130 depois de Cristo dá o quê? 70 anos depois que esse livro foi escrito, é que este evangelho foi escrito por Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus. Irmão Cláudio, como é que eu posso afirmar que o livro de Mateus foi escrito por Mateus? Porque a igreja, os pais, os antigos, e conforme eles foram passando esses livros à frente, eles diziam: esse livro aqui foi escrito por Mateus, esse é o Evangelho segundo Mateus. Então não há dentro do livro de Mateus o nome dele como autor, mas a igreja, os primeiros a ler esse livro, dizem que ele veio da parte de Mateus, e um foi passando para o outro, que foi passando para o outro e chegou até nós. Ok? É por isso que se crê que o primeiro evangelho foi escrito por Mateus. Segundo parágrafo, enquanto que o evangelho segundo Marcos foi escrito para os romanos, ver a introdução ao livro de Marcos, que a gente só vai ver daqui a um mês ou dois, e o evangelho segundo Lucas foi escrito para Teófilo e demais crentes gentios, ver a introdução ao livro de Lucas, ao evangelho de Lucas. O evangelho segundo Mateus foi escrito para os crentes Aí, quando eu sei para quem foi escrito, eu começo a entender por que foram escolhidas certas palavras. Porque tem palavra, o texto é igual ao de Marcos, mas as palavras estão diferentes. O texto é igual ao de Lucas, mas as palavras não estão diferentes. Porque Lucas escreveu para uma pessoa, Marcos escreveu para um outro tipo de pessoa, e Mateus escreveu para outro tipo de pessoas. Então eles tiveram que escolher bem as suas palavras. O mesmo assunto, mas as palavras foram escolhidas por causa da pessoa que ia ler. Quando nós lemos o Lucas, o livro de Lucas foi escrito com um linguajar rebuscado, mais bonito, mais bonito, entendeu? Aí os outros foram mais simples, né? Mas o de Lucas, porque Lucas escreveu para um homem letrado, um homem intelectual, um homem inteligente. Então o evangelho que ele escreveu, a maneira, o grego, a forma da escrita dele foi bem ordenada, foi bem, né? Então saber disso nos ajuda. Oi? Tá. Tá me ouvindo, varão? Tá me ouvindo, Suzana? Tá. Então, saber para quem se escreveu me ajuda a entender por que foi escrito daquele jeito, para a gente não entrar em contradição. Aí o ímpio, o pecador, a Bíblia se contradiz. Não, filho, é porque para esse povo ele usou essas palavras. Para que ele usou essa? Porque esse povo entenderia, se a gente está estudando inferno, né? Tem hora que o Senhor Jesus Cristo usa Hades, tem hora que ele usa o Zé, tem hora que ele... Por quê? Quem está ouvindo? Para que ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Porque aquele ladrão só entendia de paraíso de Hades. Se eu falasse: se Jesus falar hoje estarás comigo nas mansões celestiais, no terceiro céu. Não quero ir para esse lugar não, eu quero ir para o paraíso. Porque era a esperança dele, era a cultura dele. Então ele falou na língua da pessoa, dentro do entendimento da pessoa, ok? Então o livro de Mateus foi escrito, mas preste atenção, por que se chegou a essa conclusão? Não basta o autor falar: foi escrito para os crentes judaicos. Eu tenho que ter no livro explicações que confirmem isso. Vamos continuar, da onde a gente parou. Última linhazinha, as duas últimas linhas. A origem judaica desse evangelho se sobressai de muitas maneiras. Por exemplo, agora ele vai começar a explicar. Número 1, ele apoia-se na revelação, promessas e profecias do Antigo Testamento para comprovar que Jesus era o Messias que há muito esperado. Primeira coisa, né? Mateus usa o Antigo Testamento judaico para comprovar a messianidade do Senhor Jesus, né? Então ele usa já o próprio texto da promessa para explicar para quem. Por que ele está usando o Antigo Testamento? Porque quem ouvia, cria e esperava o cumprimento do Antigo Testamento. E quem é que cria e esperava? Os judeus. Olha como é que a gente começa a entender, raciocinar. Então,
a escolha só pode ser porque você vê que Paulo não fala para os gentios. Paulo fala, olha, existe um Deus, Criador. Paulo não entra nas questões judaicas com os gentios, porque o Antigo Testamento era judaico, só os judeus entendiam. Quando Paulo vai pregar em qualquer outro lugar, olha, existe um Deus, olha, nota que vocês são muito espirituosos, olha, Cristo, ele não prega o judaísmo. Os evangelhos de Paulo não pregam o judaísmo, porque ele não foi chamado para pregar para judeus, ele foi chamado para pregar para os gentios. Ele começou pregando para os judeus, deu errado, quiseram matar ele, falou, quero saber mais de você não, e foi para os gentios. E se você vê a maneira, em Gálatas, Paulo reclama que Judas, era Judas antes, Judas obrigava os crentes a se circuncidar. Pedro, por medo de Judas, que Judas era irmão do Senhor Jesus Cristo, mas Jesus deu a chave para Pedro, medroso por causa de Judas, Tiago, ele ficava fazendo o que Tiago mandava. Aí Paulo pegou Pedro, chamou a atenção de Pedro na frente de todo mundo, e falou, Pedro, tu fica na cabeça de Tiago, rapaz. Aí ele fala para a igreja, o Espírito Santo, Jesus me deu o evangelho para pegar para os gentios. E a Pedro, Deus permitiu que ele pregasse o evangelho messiânico, ou seja, misturado com o judaísmo. Então, a Pedro era permitido, se ele quisesse, circuncidar. Paulo já sabia que não era para circuncidar. Não são dois evangelhos, é o mesmo evangelho, só que Paulo não cobrava nada do judaísmo e Pedro e Tiago cobravam observância do judaísmo. Circuncidar, quando o menino nasce, geralmente ele nasce com um pouco de pele, né, sobre a glande dele, né, o órgão genital dele, né? Aí você tem a fimose e tem uma pelezinha atrás, né, na parte de trás ali. Aí corta aquilo ali, aí ele fica tudo solto, solta tudo. Então o sinal de Deus para com o povo dele era que todo mundo que cortasse aquilo ali, que liberasse aquela pele, separasse aquela pele da grande, era uma pessoa que tinha pacto com ele. Só que ele em Deuteronômio fala, não é para só circuncidar a pele, é para circuncidar o coração, cortar, romper, desligar. E aquilo também era um ato tanto de higiene, era uma asepsia, um fator higiênico, e também um fator sexual, né, a vida sexual do homem e da mulher. Então, aquilo ali era um sinal de aliança, mas tinha também implicações sexuais e implicações higiênicas, né, naquele ato ali. Então, a circuncisão, Pedro e Tiago cobravam dos que queriam, dos que vinham, né, isso, e Paulo não. Aí a gente tem a primeira reunião. Sanitárias, higiene. Sim. Higiene. Saneamento básico. Isso já era cobrado por Deus, as autoridades não fazem nada. Deus já cobrava saneamento básico. As bactérias, doenças, infecção. A carne de porco no deserto. A carne de porco não dava para cozinhar ela, fazer ela decentemente no deserto. Precisava. Aí a gente fala ali, a própria Bíblia fala sobre poluição noturna. Poluição noturna geralmente dá muito em jovens, homens, né, meninos. A Bíblia diz que ele ficaria imundo até a tarde. Então se ele tivesse uma poluição noturna de ontem para hoje ele não podia chegar no templo. Ele tinha que ficar em casa, tomar banho e ficar em casa quietinho, porque ele era tido como imundo. Mas aí a gente lê isso num contexto imundo, a gente pensa uma coisa dessa. Não.
Deus só queria que a pessoa não se chegasse porque ela teve, né, uma poluição noturna. E a mulher por causa da menstruação também, a questão, passa a ideia de que a mulher, hoje em dia tem umas igrejas que passam, né, a mulher menstruada não pode, tem igrejas que não pode nem pregar, não pode orar, não pode tomar ceia, porque se interpreta aquilo ali ao pé da letra. O negócio é muito complicado, gente. Não, eu vou falar uma melhor para a irmã. Vou falar uma melhor. Quer uma melhor do que essa? Essa aqui a gente quase morreu. Vaso, mulher de Deus, varoa mesmo de profundidade. Mãe, vamos subir um monte, a mãe vai orar. Não posso não. Porque eu namorei com meu marido. Ela, irmão, você só não pode subir um monte se você namorou com o marido dos outros. Por que, minha filha? Vai lá dar glória a Deus que o homem ainda está funcionando, rapaz. Porque eu falei, cara, sabe dessas coisas no nosso meio, mano? Então a má interpretação do texto, a falta de conhecimento histórico, né, leva as pessoas a... Para Deus matar, tem. Eu não posso nem falar que não tem, porque a gente é testemunha de que tem. Mas deixa esse negócio pra lá, pelo amor de Deus. Vamos lá, número 2. Segundo exemplo, dentro do livro de Mateus, que prova que ele foi escrito para os judeus. Faz a linhagem de Jesus retroceder até a Abraão. A de Lucas não, a de Lucas é diferente, tenta mostrar a humanidade de Jesus. Aqui tenta mostrar o hebraísmo, o judaísmo, o israelita de Jesus, o Jesus israelita, né? Hebreu de hebreus, israelita de israelitas, judeu de judeus, né? Número 3, terceira característica, declara repetidas vezes que Jesus é o filho de Davi. Porque o povo israelita, o povo judeu, esperava que o Messias fosse da linhagem de Davi. Por isso, a ênfase nesse assunto. Em todo o livro de Mateus, não está lá à toa. Número 4, usa... Oi? Irmã, você tem um monte de confusão. Mas a princípio a linhagem é contada de 14 em 14 gerações. De 14 em 14, se eu não me engano, de Davi até o Senhor Jesus Cristo foram 28 gerações. Acho que foram 28 gerações. Eu acho que foram 28, 42, eu não me lembro, mas tem lá. E de fulano 7, de fulano 7. Você tem que contar lá. Eu não memorizo muito esse negócio não. Negócio aí. Eu não memorizo, não sou muito bom de memorizar isso não. Mas tem lá, tem como fazer essa conta, tá? E tem livros específicos também que dão essas informações. Número 4, usa preferencialmente a terminologia judaica como reino 2, um sinônimo do reino de... Por quê? Por causa da reverente relutância dos judeus quanto a pronunciarem literalmente o nome de Deus. Olha só. Então quando eu vejo Mateus falar reino dos céus e Marcos falar reino de Deus, é a mesma coisa. Só que Mateus, para incentivar os judeus a lerem o seu livro, ele tirou a palavra Deus e botou céus. Porque os judeus têm dificuldade de ler textos que tenham a palavra Deus, pronunciem, falem, se refiram a Deus por nome. Então ele já sabendo disso, ele vou subtrair, tirar, para que facilite a leitura. Olha a visão evangelística. Quando eu fiz a carta, eu tinha um ponto na carta que eu coloquei porque era uma verdade, mas afastou muita gente. Muita gente declinou da carta, ia lendo a carta, quando chegava naquele ponto, parava de ler a carta, rasgava, né, e jogava fora. E aí eu ouvi uma pessoa falar, o que eu fiz? Fui lá, minhas próximas cartas, fui lá e retirei aquela linha. É uma linhazinha assim, meia linha. Mas tinha uma informação ali que muita gente não gostava de ler, apesar de ser verdade. E ali já endureceu o coração, já fechava o coração e não queria ler mais a carta, e Deus não fazia a obra. O que eu fiz? Sabiamente, retirei aquela linha, aquela cláusula e passei para frente. Mateus fez isso, sabendo que o povo resiste à leitura de livros, né, que tenham a palavra, contém a palavra Deus, ele já retira e troca por céus. Olha, a estratégia evangelística, e a gente tem que aprender isso. Eu vou entrar na casa de uma pessoa idólatra, já vou sair metendo a malha no crucifixo, nas imagens, senão eu vou perder aquela alma. Aquilo ali fica por último. Ali, até ignora, de repente na terceira, quarta reunião, quando a pessoa levanta a mão assim, Jesus, que eu vou agora, vamos fazer
a limpa, né? Essas troças tem que sair. Entendendo? Essa estratégia. Sabedoria. E o número 5, quinta característica. Faz referência a costumes judaicos sem maiores explicar. Prática essa diferente nos demais evangelhos. Por que ele não dá explicações de prática judaica? Porque quem lê sabe do que ele está falando. Olha como é que é, né? O livro foi escrito para crentes judaicos. Por que, irmão Cláudio? Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Está ali dentro do livro as explicações, porque se crê que aquele livro foi escrito para os judeus, para pessoas... Aí a gente... Vamos continuar no próximo parágrafo? Este evangelho, porém, não é exclusivamente judaico, assim como a mensagem do próprio Jesus. O evangelho segundo Mateus visava, em última análise, a igreja inteira, revelando fielmente o escopo universal do evangelho. E isso se encontra onde? Capítulo 2, versículo de 1 ao 2, capítulo 8, versículos 11 e 12, capítulo 13, versículo 38. Lá nós vemos Jesus falando de coisas que se aplicam à igreja. E aí, se você pegar um livro que eu tenho lá em casa chamado Novo Testamento Comentado por Judeus, essas passagens aqui eles dizem que está falando com eles. O comentário judaico, ele pensa que ele está falando com eles, né? Vós sereis o sal da terra, a luz do mundo. Ele pensa que são eles. Ele não diz que é a igreja, não diz que somos nós. Ele diz que são eles. Então, o comentário judaico interpreta algumas passagens que são para a igreja, para eles, ou seja, eles ignoram a igreja, eles entendem que tem que ser a partir deles. A pessoa só é sal da terra, luz do mundo, se ela se converteu ao judaísmo, se converteu ao cristianismo, aí ela passa a ser um judeu messiânico, e aí sim, ele é sal da terra, luz do mundo. Aí sim as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Olha a interpretação, ok? Eles interpretam assim. Eu tenho um livro, esse livro lá em casa, né? Que é um Novo Testamento comentado por judeus. E a gente vai lendo, a gente vai vendo cada coisa que eles falam. Gente, isso aqui é a igreja, não são vocês. Mas eles acham que está falando deles. Ok? Último parágrafo das considerações preliminares. A data e o local onde este evangelho foi escrito são incertos. Há, no entanto, bons motivos para crer que Mateus escreveu antes de 70 depois de Cristo, estando na Palestina ou em Antioquia da Síria. Certos eruditos bíblicos, pessoas muito estudadas, creem que Mateus foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Outros atribuem essa primazia ao evangelho segundo Marcos. Então saber quem foi o primeiro e quem foi o segundo não é importante. O que é importante aqui? 70 depois de Cristo. Prestem atenção, esse fato é importante. O que acontece 70 anos depois de Cristo? O Senhor Jesus Cristo, se eu não me engano, lá em Mateus 23, 24, ele fala assim: ai de vós, Jerusalém, que apedrejam e matam os profetas que são enviados. Eu vos quisera ajuntar com a galinha, junto os seus pintainhos debaixo da minha asa, mas vocês não quiseram. Vocês não souberam que o dia da visitação de vocês estava próximo, e tal. E ele começa a falar. E aí ele começa a falar, e os discípulos vêm e falam: pô, Senhor, que templo bonito, ele vai derrubar isso tudo. A profecia do templo ser destruído cumpriu-se em 70 depois de Cristo. 70 anos, ou seja, o Senhor Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Ele estava com 33 anos. 33 para 70 dá 40, 37. 37. Isso. 37. 37 mais 33, que é a idade dele, dá 70. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído 70 depois de Cristo. E é um fato histórico. Qualquer comentarista falaria a respeito disso. Qualquer escritor falou disso. José falou disso. Foi um marco histórico, porque Israel, Jerusalém era muito conhecido no mundo. Quando isso aconteceu, por Mateus não colocar isso, não fazer essa observação aqui, estando em Mateus a profecia de que o templo seria destruído, e ele não fala, e foi mesmo, ele não coloca ali, e foi.
né? É porque ele não viu. O evangelho foi escrito antes do templo ser destruído. Fala. Dá pra... Gente, exatamente. Para trás. Exatamente. Então isso nos ajuda a entender, ok? Então, não falar da queda de Jerusalém, da queda do templo é muito... Sim, ele escreveu antes disso acontecer. Pode ter visto... Então ele poderia estar vivo, mas o evangelho já estava escrito. Então é por causa disso. Irmão Cláudio, me dá uma outra prova disso. Na época que isso aconteceu, muitos livros foram escritos e todos comentaram a respeito desse grande acontecimento. Inclusive a história dos hebreus de Flávio José comenta. Se os evangelhos não comentam, é porque eles foram escritos antes disso, ok? É assim que a gente faz as interpretações de texto. Vamos lá, propósito. Vamos ver. Propósito, teleologia. Propósito, teleologia. Finalidade, propósito. Só tem um parágrafo. Mateus escreveu este evangelho número 1 para prover seus leitores, para dar condições aos seus leitores, para dar informações aos seus leitores de um relato da vida de Jesus por uma testemunha ocular. Estão comigo? Ocular, correto? Segundo, para assegurar aos seus leitores que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, esperado desde o remoto passado, predito pelos profetas do Antigo Testamento. E número 3, para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável ao que se manifestou na vida de Daniel, de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, de Elias, de Eliseu, né? Na vida do Senhor Jesus Cristo se manifestou de uma forma que não tem precedentes na história do povo de Israel. Mateus deixa claro para seus leitores, número 1, que Israel, na sua maioria, rejeitou a Jesus e ao seu reino e se recusou a crer nele por ter ele vindo como um Messias espiritual e não por... Segura aí. Em Zacarias vem dizendo que o Messias viria num cavalinho, numa jumentinha, num jumento filho de uma jumenta. Israel esperava que o Senhor Jesus Cristo viesse num cavalo branco. Vamos lá, qual é a questão aqui? Quando um rei saía para o campo de batalha, ele ia num cavalo negro. Negro falava de morte, né? Símbolo da morte, símbolo de luto, de negritude, de escuridão. Quando ele voltava da guerra, o atalaia estava lá na torre, olhando, tem um atalaia olhando para um lado, o outro atalaia olhando para o outro, um outro atalaia olhando para o outro, outro para o outro. Aí, o rei vinha dessa parte aqui, porque daqui ele foi para a guerra e voltar daqui. Aí vinha o cavalo na frente com um estandarte. E de longe o atalaia via e falava, gente, vem o nosso povo aí, o nosso povo está voltando. E aí alguém perguntava, e o rei, está montado no cavalo preto ou branco? Peraí, não deu para ver o rei não. Está vivo o rei? Peraí. Tô vendo a coroa do rei. O rei está vivo, gente. A coroa está na cabeça dele. O rei está vivo. As mulheres começavam a preparar as panelas, começavam a preparar, vamos fazer festa. Pelo menos o rei está voltando, vamos fazer festa, vamos comemorar. E o cavalo que ele está montado é preto ou branco? Peraí, tem muita gente na frente, não dá para ver não. Peraí. Gente, o cavalo é branco. Vencemos a guerra. Aí fazia aquela festa. Então, se imaginava Jesus vindo num cavalo branco para libertar Israel, quebrar a cara dos romanos. Aí Jesus entra na jumentinha. Mata ele, né? Passa o cerol nesse Messias aí, que esse Messias eu não quero não. Aí a gente olha pro Apocalipse
E como é que Jesus vai vir? Porque os judeus só vão aceitar eles vieram no cavalo branco. Calou na cabeça. E isso encasquetou a heresia, o ensino errado das Escrituras. A profecia dizia isso, mas o povo começou a acreditar. Eu até brinco. Sim, eu brinco até. A irmã Elaine vai falar. O que acontece muito nas nossas igrejas? Eu vou falar o que aconteceu nesse dia. Quando começou essa heresia, estava lá alguém muito animado, tem esses irmãozinhos muito animados, aí começa a distorcer a palavra, começa a falar mais do que está escrito. E ele começa a falar, não, porque o nosso Messias vai dar na cara dos nossos inimigos, aleluia, vai pisar na cabeça deles. Salmo 18, vai perseguir, vai pisar no pescoço, vai quebrar a cara, vai arrancar os dentes, agora! Isso porque o povo estava muito sofrido, né? Escutar isso era bom, escutar isso fazia bem e fazia mal ao mesmo tempo, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, aí o rapaz, o escriba está lá ensinando a palavra, e ele virá como um grande rei, montado num cavalo branco, para nos dar vitória. Aí alguém levanta, o irmão Cláudio na Assembleia levanta, irmão, peraí, mas aqui em Zacarias está escrito que ele vai vir numa jumentinha, irmão. Como é que é essa história de cavalo branco aí? Aí, né, ao pregador malandro, irmão, nosso Messias será tão poderoso, estéril, ai, estou arrepiado, Deus, ai, Jesus, é assim mesmo, eles são terríveis, irmão. Olha, nosso Messias vai ser tão poderoso que um cavalo de batalha embaixo dele parecerá com uma jumenta. Sério, o fogo caiu. A lambança que está até hoje por causa dessa mentira. A lambança até hoje por causa dessa mentirinha. E ele entrou com jumentinha como estava profetizado. Ele veio para cumprir as escrituras. E a escritura disse que ele entrava no jumento. E o povo não aceitou. E como é que ele vai vir para ser aceito? Num cavalo branco, se vier na jumenta, matam ele de novo. Vão matar ele de novo, irmão. Está na Bíblia, a gente começa a entender por que ele tem que vir no cavalo branco. Porque senão o povo não aceita ele. Exatamente, olha. E a Bíblia diz que quando ele vier, o Espírito Santo vai falar assim: esse é aquele que já veio e vocês mataram porque não veio do jeito que vocês queriam e do jeito que vocês esperavam. E eu já preguei sobre isso. O Jesus que está voltando não é bem o que a igreja espera. Tem gente esperando Jesus que não é o que está voltando. E eu passei a limpo algumas coisas numa igreja. A igreja está um pouco mal do que essa, a igreja matriz também. Eu pensei que eu ia apanhar, mas o pastor falou assim: olha, irmão, estou precisando de uns 10 igual a você aqui, irmão, para pegar a mesma verdade, porque tá ruim pra caramba de escutar a verdade. Então, o Jesus que está voltando, se a gente começar a fazer, mostrar o que as igrejas acreditam de Jesus e olhar para a Bíblia, a gente vai ver que tem igreja que está esperando Jesus que não tem nada a ver com o que está vindo. Eles defendem algumas coisas, mas irmão, Jesus não está nesse negócio não. O nosso está, e aí a gente, opa, o nosso aí lascou. O meu Jesus a gente já sabe que não é o nosso, se é o meu é diferente. Tem, entendeu? Então é complicado. Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui, irmãos, né? Porque o povo de Israel rejeitou ele, porque ele não veio do jeito que eles queriam. Ok? Então Jesus não tem que vir do jeito que eu quero, eu que tenho que estar do jeito que ele quer quando ele voltar. Não é ele que tem que vir do jeito que eu quero, eu que tenho que estar do jeito que ele quer quando ele voltar. Isso está lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25 em diante, né? E amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e deu sua vida por ela, para lavar lá pela água da sua palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja santa, e sem mancha, sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. Então ele tem um padrão com o qual nós queremos encontrar com ele, né? Nós que estabelecemos como ele vai se encontrar com a gente. É nós que temos que estar no padrão. Então, os judeus, irmãos, por causa de distorções, má interpretação da palavra, pregações fenomenológicas,
creram no Messias, que não era o que a Bíblia preparou para nós. Então a gente tem que ficar no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que Jesus não aceita, ele não aceita, por mais que o pregador diz que Deus aceita. Ah, não tem nada a ver, mas a Bíblia diz que tem a ver, então fica com o que a Bíblia diz. Por mais que o pregador diga que não tem nada a ver, fica com o que a palavra diz, confia, porque a gente já tem esse exemplo da jumenta. Né? O povo todo creu do jeito de Jesus, não baixou o padrão, não. Vou entrar como está profetizado, com a jumenta. E mataram ele, nunca receberam ele. Ok? Para a gente não se perder, a gente não se enganar. Ok? Mas antes eu queria falar alguma coisa. Vamos lá, em número 2. Ele não veio como espiritual, como político, ele veio como espiritual, né? Por isso ele foi rejeitado. E número 2, que somente no fim da presente era é que Jesus virá em glória como Rei dos Reis para julgar e governar as nações. Eles também não entenderam isso. João Batista não entendeu isso. Discurso de João Batista: Jesus vai chegar, vai dar tudo na cara de vocês. Aí João, acabou teu ministério, deixa comigo. Hoje se cumpre essa palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, quebrantados, curar, e etc, etc. E ele para. Se você olhar ali no discurso dele, Lucas, ele não pega o versículo número 3. E anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso ficou para depois. Isso ficou para depois. Então ele só fala: eu vim para restaurar, eu vim para ajuntar, eu vim para liberar perdão. E João Batista já estava falando: ele vai quebrar, cair todo mundo. Quando Jesus Cristo começa a abençoar até judeu, até romano, gentil, aí João mandou alguém lá: Jesus, é tu mesmo ou a gente tem que esperar outro? Porque olha o que eu vou falar para vocês, vai de repente escandalizar vocês. João Batista falou tudo que Deus mandou e o que ele cria, tanto que ele mandou perguntar a Jesus. Quando Deus chega para João e João fala: eu ouvi uma voz que diz assim: sobre quem você vir descer uma pomba, esse é o que vos batizará com o Espírito Santo. Foi o que Deus falou para ele. O que ele pregou? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com? Quem disse com fogo? Foi Deus ou foi João Batista? Ele fala: eu ouvi uma voz me dizer, esse é o Messias. E quando ele estava pregando lá, irado com aquele judeu, aquele bando de safado lá: olha, ele tem a pá, ele tem um fogo, ele vai dar na cara de você. Mas olha, Jesus, isso é o que ele cria, o que ele esperava que Jesus fizesse. Mas Jesus não fez. E ele falou: pô, Jesus, é tu mesmo ou vai vir outro? Jesus: sou eu mesmo, fica tranquilo. Porque ele pregou que Jesus ia vir de um jeito e Jesus veio de outro. Porque ele também cria que Jesus ia vir para quebrar todo mundo, matar todo mundo. Por isso que ele fala de fogo, de pá, de espada, ele vai cortar a cabeça de vocês. E Jesus não chegou cortando a cabeça de ninguém. Sim, ele protelou. Ele esperava que isso acontecesse. Só que o Senhor Jesus Cristo é aquele negócio. Gente, isso é muito profundo. Por isso que a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele falou a verdade e fez a sua interpretação também. Então eu tenho a verdade de João Batista e mais a interpretação dele. Tanto que Jesus não reclama dele, que Jesus disse que ele foi o maior homem nascido de homem e de mulher. Jesus dá testemunho. Mas quando ele foi perguntar para Jesus: Jesus, é tu mesmo? Porque eu preguei uma coisa, você está fazendo completamente diferente? Não, sou eu mesmo. Se escandaliza não, sou eu mesmo. Fica tranquilo. Pode morrer, perder a cabeça, tranquilo, que sou eu mesmo. Mas ele esperava que Jesus já viesse quebrando tudo, consertando tudo, arrebentando tudo. E Jesus não veio. Por quê? A pregação da época que viria o Messias para quebrar tudo. E veio o Messias da Bíblia para trazer paz, para trazer o amor. O Espírito de Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Me ungiu. Ele veio em Isaías 61, versículos 1 e 3. E João Batista já estava aqui no 3. Vai no dia da vingança do meu Deus. A vingança pertence ao Senhor, Deus vai quebrar tudo. E Jesus: agora não, João. Eu até vou, mas não agora. Agora não, João. Sério, está na Bíblia, se a gente lê, está escrito isso. Eu ouvi, e o que me dizia disse: sobre quem você vê, desceu a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, esse vos batizará com o Espírito Santo. E tudo que veio depois foi João Batista, olhando para as profecias, esperando o cumprimento de todas elas, e Jesus no mesmo dia, na mesma hora. Mas não, elas se cumpriram. Você está entendendo como é que é? E o povo estava muito sofrido.
Por isso que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Porque o profeta pode, ao receber uma revelação, também tem a sua revelação. Ok? A irmã vai falar. O mesmo irmão estava na igreja. A irmã falou assim: eu vejo você com uma garrafa de cerveja, com cigarro, uma garrafa de cerveja. Teve um que foi com cigarro, outro com a garrafa de cerveja. Aí ele falou: mas eu não bebo. Mas Deus vai mostrando você. Eu falei: lascou agora. A irmã levantou, falei: confusão na igreja. Depois a gente foi conversar com a irmã, né? Apacentar, irmão. E tá vendo? Não, você quer um bebe daqui, irmão. O irmão tem vontade de beber, o irmão já veio do alcoolismo e tal. E não, irmão. Aí o Espírito Santo me deu discernimento, né? O irmão anda contando piada, mentira, contando vantagem, cartando. Aí, de vez em quando a gente tira uma onda, né? Eu falei: irmão, o álcool fala de quê? De embriaguez, de torpejo, de sair, de perder o equilíbrio, de perder o controle, né? Falar demais é perda de controle, não é? Aí, né? Contar vantagem é perda de controle, não é? Né? E a bebida, a gente ingere ela pela boca, né? Então tua boca tá falando coisa torpe, né? Coisa que embriaga, tipo cerveja, né? Cachaça, né? Então realmente a irmã viu uma garrafinha na tua mão e você... A outra foi vista fumando. Eu não fumo, não é de Deus. Mas tu mente? De vez em quando. Fala um palavrãozinho, de vez em quando. Tá entendendo? Discernimento, que isso está faltando na nossa igreja, tá demais. Mas aí a gente quer explicar, aprendam isso, o galo não tem que saber porque está cantando, o pinto é que tem que saber porque está ouvindo. Irmão viu algo e eu não sei o que é, mas tinha algo aí que não era de Deus. O irmão via isso. Irmão vigia, não sei o que é que o irmão está falando, está ingerindo, está consumindo com os olhos, está consumindo com os ouvidos. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenta, o vinho entorpece. A irmã de irmão está escutando alguma coisa. A Bíblia diz: nem no vosso meio se nomeie coisas feias, porque essas coisas entorpecem. De repente o irmão não está bebendo, mas está falando, está ouvindo algo que vai te entorpecer, vai entorpecer. Irmão Cláudio, que sabedoria? Não é sabedoria, não, é só ler. Pelo conhecimento da palavra, eu discerno a revelação. O vaso entrega na palavra, eu discerno o que ele está entregando. Depois eu vou lá e falo para a pessoa. Quantas vezes, minha esposa sabe disso. Deus estava falando com o vaso e Deus na palavra: olha, aqui, o vaso está mandando ir para lá e para cá. Eu ia lá no final do culto e falava: era para cá. Hoje tem uma igreja, né? Ela testemunha. Olha, eu vejo uma chave, eu vejo um ônibus na tua mão, um caminhão, um grande caminhão na tua mão e você dirigindo aquele caminhão. Deus vai te dar um caminhão. Aí o Espírito Santo: eu vou dar uma igreja para ele. Aí eu falei: lascou, o vaso está entregando com o caminhão. Aí o Espírito Santo me lembrou: toda vez que eu vou dar uma casa ou um carro é a chave. Quando é casa é vida espiritual. Quando é veículo, uma bicicleta, um carrinho de mão, é obra. E se é barco, navio, apartamento, isso aí é minha casa, essas coisas. Se é a chave, é o imóvel. Aí eu: tá bom, senhor, vou lá. Chamei ele: irmão, olha só, Deus vai te dar uma igreja para você pastorear. Não, irmão, vai ser um caminhão, gosto de dirigir caminhão. Irmão, você vai ter uma igreja para pastorear. Hoje ele pastoreia uma igreja maior do que essa e não tem caminhão. Porque Deus deu discernimento, Deus me deu discernimento. Tá entendendo? Então ali João Batista, por causa da vida que eles viviam, ele colocou na pregação dele aquilo que o povo de Israel esperava do Messias. Só que o Messias não foi para fazer aquilo naquele momento. João e Tiago, se eu não me engano, Senhor Jesus, chegamos lá em Samaria, pregamos uma palavra, ninguém quis escutar. Desce fogo do céu. Aí Jesus: rapaz, esse não é meu espírito não. O que João Batista também me falou? É entendendo? João Batista, o povo tinha, não foi erro de João Batista, todo mundo cria assim. E já que sou Messias, mata todo mundo. E Jesus: não, esse não é o meu espírito. Não foi para isso que eu vim. Mas todo mundo esperava Jesus assim, ruim, mal, batendo, destruindo os inimigos. Eles esperavam isso. E o Jesus que veio o meio do Nazareno, aprender de mim que sou manso e humilde, da outra face. Sério, gente. Então quando a gente entende isso, pela palavra, a gente entende alguns discursos, a gente entende porque um livro fala de um jeito, outro livro fala de outro.
Essa de João Batista eu demorei muito a aprender. Quando eu aprendi eu falei, poxa, João Batista, por isso que Paulo fala, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, porque às vezes Deus está dando, o profeta pode querer interpretar o que está vendo e aí acrescenta algo mais e embola a vida das pessoas. E João Batista teve essa situação, ele esperava realmente o Jesus que ia quebrar tudo. Jesus falou, não, agora eu vim pegar um amor, depois se ninguém se converter eu quebro tudo, né? E já tem quantos anos? Quase 2000 anos. Fala, irmã Elane. Nós, quantas vezes? Nós temos esse mesmo defeito também. Você desceu, mas só tomou um banho. Você não entendeu o que você foi fazer lá, estava faltando. Quem entregou não soube discernir. Aí eu te... Por isso que a Bíblia é bem clara. Paulo fala, 1, 2 ou 3 entregue e os outros julguem. Por isso você tem que entregar alguma coisa para o irmão, com alguém do lado, com uma testemunha do lado, para que alguém ajude a discernir, levar para o ministério. Se é alguma coisa muito grave, um pecado muito grande, tem que levar ao ministério, chamar o pastor, olha só, vou entregar um negócio para o irmão, preciso do seu testemunho, e até discerna, Deus me mostrava isso e isso, né? É literal, é físico, tem que saber. É bom que a gente tenha essa humildade, viu? Eu tive uma vez, eu estava em casa, eu tive uma revelação de uma menina que eu namorava, eu era muito apaixonado por ela não sabe o que é, e eu pensando nela, orando por ela, eu vi ela sendo cobiçada dentro de uma casa. Uma pessoa, o dono de uma casa, ela estava dentro de uma casa, o dono da casa cogitava em agarrar ela, né, fazer alguma coisa. Aí eu liguei para um pai na fé dela, o pai na fé dela ligou para a mãe dela ligou para ela, falou isso. E eu falei que eu achava que era num determinado lugar, que ela estava morando uns dias na casa de uma pessoa. E aí, olha só, irmão, olha só. Com base, eu acho que com base no que eu falei, ela saiu de lá e voltou para casa dela, onde a mãe dela morava, com o padrasto dela, o qual, quando não tinha ninguém em casa, tentou estuprá-la. Eu vi o certo, eu só não discerni aonde aconteceria. Todo mundo discerniu que seria aonde ela está, que o local mais seguro seria na casa dela, e o lugar mais perigoso foi na casa dela. Eu até vi o certo na hora deles discernirem em qual lugar aconteceria. Não, aqui é estranho, esse cara não tem vínculo com ela nenhum, é mais propenso ele fazer alguma coisa com ela. Levou ela para casa, foi o padrasto dela que tentou estuprar ela. Olha a situação. Tá entendendo? Então às vezes a gente discerne errado. Deus está mostrando, a gente discerne do jeito que tem que ter o discernimento, né? E é bom que outras pessoas discernam. Só que para todo mundo que eu contei, todo mundo discerniu errado. Todo mundo discerniu na direção errada, né? E botou ela no perigo. Tentando resolver o problema, criou-se o problema. E às vezes é assim, a gente, Deus vai vir por aqui, Deus vem por aqui e bagunça a vida da gente toda, porque a gente se prepara para uma coisa e a realidade é outra, né? O que Deus quer é outra. Irmãos, sim, mas aí eu não discerni, porque eu pensei logo, como ela não está em casa, ela está morando na casa de outra pessoa, só pode ser lá. E todo mundo foi na onda, né? A gente tinha que fazer o quê? Senhor, vai ser aonde isso? Que aí a gente nunca quer imaginar que o padrasto dela, professor de escola dominical, crente há mais de 30 anos, da igreja metodista wesleyana, ia fazer um negócio desse. Nunca. A gente pensou que ia ser o novo convertido, que outro dia estava bebendo, curtindo, que agora tem processo de libertação, que faria um negócio desse, não? Crente burro velho. Olha só.
Mano, são várias situações. Conhecimento bíblico é um, testificação interna é outra, probabilidade de ser verdade é outra. A gente tem que ir cedendo. É possível? É possível. Irmão, Deus mandou você vigiar. Vigiar e orar. Está na Bíblia. Não disse nada, pode ser até da boca para fora. De repente até querendo pintar de vaso para mim e não falou nada, choveu no molhado. E existe aquela situação de testificação interna, né? Melanie sabe. Geralmente quando alguém vai, eu já, ó. Quero saber o que o cara está entregando. Se é tu, unidade de discernimento. Se não é, eu já começo a orar em espírito, já começo a falar, já entro em batalha espiritual. Se é de engano, se está querendo me turvar, já vou repreendendo. Na hora que ele está entregando, eu já começo a ir em espírito, já começo a testificar. Muitas das vezes, né, Elane sabe, de vez em quando vem aquela testificação, vou falar com você, o vaso levanta, eu já sei, é comigo. Já testificou aqui, ó, vou falar contigo. Vaso bem certinho, pô. Às vezes testifica, quando a gente está muito ligado. Então, essa é uma das coisas, conhecimento bíblico, porque pode estar na Bíblia, realmente pode ser algo que Deus requeira de mim, né? E a gente tem que estar disposto. Primeira coisa. Irmão, Deus me revela que tem gente tomando banho com o marido, isso é pecado. Pô, e se entregou na igreja, um monte de gente acreditou. O irmão falou em mistério, você matou de pecado. E teve gente que falou, irmão, é pecado. Eu falei, vão se converter, seus desgraçados, seus miseráveis. E um monte de gente acreditou. Então tem coisa, irmão, que a pessoa entrega tudo. Não é bíblico. Então conhecimento bíblico é um excelente antídoto contra falsas profecias, ok? Esse é um. E a testificação interna, pedir mesmo para ir na cara de pau mesmo. O vaso vai te entregar e botar a mão no teu ombro, já aqui, Deus, se não é tu, repreende, já manifesta, já cai daqui, já joga ele aqui no chão agora. Não, eu não gosto de ficar perdendo tempo não, me chamar para fazer palhaçada, Outro dia o irmão teve um sonho comigo na sexta-feira, aí teve um culto, ele queria entregar no culto. Eu falei, você teve a revelação comigo no sonho quando? Na sexta-feira, então me entrega em particular. Não vai me usar na frente da igreja para fazer graça não. Tive uma revelação com o irmão Cláudio. Irmão Cláudio, vem aqui na frente. Olha, Deus me dá pra... Sexta-feira. Quem não ligou para mim no sábado de manhã? Quem não foi na minha casa? Esperou ter o culto para ele passar de eu não dou mole, eu sou grosso, eu rebento mesmo ele mesmo, passo por cima dele. Não, dona, vai em cima de mim, não vai se fazer não. Vamos voltar para o livro de Mateus. Sim. E o que Deus não está contemplando? E o que Deus não está contemplando? Então tem coisas que pessoas se deixar, tem profecia de conjunto por quê? Olha, aquela que está te aprovando. Sim. Profecia que joga irmão contra irmão, já não recebo. Deus pegou ela mesma, trazendo ela, salvando ela, e não matando, ferindo, jogando em cima do leito, como muita gente acredita que é. Aquela irmã que entregou, olha, eu vejo uma feiticeira fazendo um trabalho para você, olha, Deus vai pegar aquela desgraçada, o vaso falou, maldita, aí todo mundo, meu Deus do céu, dentro da igreja, irmão. E aí tu vê que a pessoa está meio na carne, né? Está no espírito e na carne, né? Há um misto. Rapidamente para a gente voltar aqui. Sim. Porque eu estava conversando uma vez com um amigo meu, ele tem até estudado da igreja 25 anos na época. Ele falou, levantou um fardamento branco, e eu não estudei, não tem nada, não deixei de estudar com a Marinha. Aí ele aí passou uns 3 anos agora, que o fardamento estava botando carne na sua. Aí! Ele creu, não pensou, né? Vai ser para a Marinha, estou de branco. Olha aí,
Sério, irmão, a gente também fantasia. E o vaso também às vezes entrega, também ele quer cooperar com a revelação, ele quer discernir a revelação dos outros. Ainda sente, não, olha, eu vejo você de branco, só pode ser Marinha, varão. Aí o camarada vai ser açougueiro, aí lascou. Aham. Não, tem que entregar currículo. Mas então isso tem que ser. Por isso que na hora que eu recebo, eu olho pelo lado físico, eu olho pelo lado espiritual, eu olho dentro da minha chamada. Outro dia chegando para ela, olha, eu vejo um DVD rodando, olha esse DVD que roda. Até hoje não tem DVD nenhum. Porque desde que eu conheci ela, eu sempre falei, você nunca vai gravar CD nem DVD. E olha, eu vi um DVD de ouro na sua cabeça, olha aí esses aviões, olha esses navios, olha aí. Sim, mas a gente, né, faz por onde, né? Deus revelou, mas a gente faz por onde, né? A Bíblia diz o quê? Prepara-te, Israel, para se encontrar com o seu teu Deus. Ninguém se preparou, Jesus veio, mataram ele, estão esperando até hoje. Mas Deus não falou, prepara-te, ó Israel, para te encontrar. E ninguém se preparou, ninguém se aprontou, e a coisa passou e eles não pegaram porque não estavam prontos, preparados para receber. Sim. Mãe, Elaine, não pode, lembra não, já perdemos muito tempo. Não lembra não. Discernimento de espírito, irmão. Vamos discernir, vamos nos ajudar, vamos aprender, vamos prestar atenção no que se entrega, vamos aprender. Eu vi um carro, vai te entregar uma chave. Eu vi uma casa, vai te entregar a chave. Agora você fala, eu vi um carro, é obra. Carrinho de mão é obra, a bicicleta é obra. Eu vi, é obra. Se for o objeto mesmo. Se Deus não falar, mas geralmente sempre, 99% sempre entregam a chave. Escute isso, Elaine, chega. Irmã Elaine. Um pato? Aí o pastor perguntou para ela, a irmã tem discernimento da visão? Ela falou, não, pastor, então não conta. É bom, né, que tenha discernimento. Conta em particular para o pastor orar e dar o discernimento. Ele não edificou ninguém. É muito complicado esse negócio. Mas depois eu vou contar uma do vaso de testificação. Semana que vem ela me lembra o vaso de testificação. Não. Vamos lá. Visão panorâmica. Me lembra, você me cobrem. Irmão, o que é vaso de testificação? Vocês vão rir muito, gente. Misericórdia, irmão. Tá cheio por aí. Visão panorâmica. Irmão, o que é uma visão panorâmica? Visão panorâmica é quando você, de um ângulo privilegiado, você vê o todo, né? Você tem uma visão privilegiada, a visão panorâmica da coisa. Vamos fazer uma visão panorâmica do livro de Mateus. Mateus apresenta Jesus como o cumprimento da esperança profética de Israel. Mateus apresenta Jesus como o cumprimento da esperança profética de Israel. Israel esperava o Messias, que tinha por nome Jesus. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, a saber, o modo como Jesus nasceu, foi profetizado. O lugar do seu nascimento foi profetizado. O seu regresso do Egito foi profetizado. Sua residência em Nazaré foi profetizada. Como aquele para o qual estava dito um precursor messiânico, que seria quem? João Batista, estava profetizado. O território principal do seu ministério público foi profetizado. Seu ministério de cura foi profetizado, ok? Página de trás. A sua missão com o servo de Deus, como, né? Que deve ser como servo de Deus, né? Tá como?
como servo de Deus. Esse ó aqui deve estar separado, depois eu vou ver até no original. Os seus ensinos por parábolas foi profetizado. A sua entrada triunfal em Jerusalém foi profetizado. A sua prisão foi profetizada. Por isso Mateus usa o Antigo Testamento para confirmar o ministério de Jesus. Gente, bateu tudo. Tudo se encaixou. Como é que vocês não creem que é ele? Está tudo batendo, está tudo lá. Porque o judeu tinha uma coisa chamada Mishnah. O que é um Mishnah, irmão Cláudio? Vou tentar trazer para vocês nos dias atuais. Nós temos a Constituição. Mas a nossa Constituição é de 88. E tem algumas coisas que estão acontecendo que a nossa Constituição não nos dá base. O que a gente faz? Uma emenda constitucional. A gente faz um arranjo para garantir o direito de uma nova circunstância que não está apoiada na lei, sem transgredir a lei. Chama-se emendas constitucionais. O Mishnah israelita começou a ser feito quando o povo foi para a Babilônia. O povo foi retirado de Jerusalém, né, da terra prometida, foi para a Babilônia. E como é que se é judeu fora de Israel? Como é que se é israelita fora de Israel? Eles tiveram que se adaptar. E isso foi escrito, foi ensinado. E aí eles têm uma série de tradições, uma série de costumes que os ensinaram a viver. Porque a lei foi dada para as 12 tribos de Israel. Só tinham 3. Benjamim, Judá, Benjamim e os levitas. Como uma lei que é para 12 se cumpre em 3. Entendeu? Como uma lei que é para 12 estados se cumpre em um estado só. Teve que haver adaptações. A gente chama isso de Mishnah. São as tradições, são os ensinamentos, né, que ajudaram o povo de Israel a cumprir a lei fora do contexto ali, né? Então, o Messias, né, ele foi profetizado, mas os excessos de costumes tirou o foco da lei e dos profetas e botou nas tradições. E o Senhor Jesus Cristo fala: erram por não conhecer as Escrituras, examinai as Escrituras e porque julgaste nela a vida eterna. Ele fala sobre a questão do... De todo o Gênesis, lá a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 15, já começa a falar da vida do Senhor Jesus lá em Gênesis 3,15. Então o que acontece? Mas eles estavam mais focados nos ensinos do que na lei, na promessa, na profecia. E por isso, quando Cristo veio segundo a profecia e não segundo o Mishnah, os costumes, houve choque. Houve o choque, né? E aí você vê também, vamos terminar rapidamente aqui, quando Lucas 22, os discípulos desceram no caminho de Emaús, estão lá, aí vem Jesus. O que está vendo? Vocês estão tristes? Ué, tu não sabe o que está acontecendo? Tu veio da onde? Tu é maluco? Está aí Israel, essa confusão danada aí, uma tristeza. Mas por quê? Porque apareceu um homem varão cheio de prodígios e sinais e maravilhas, cheio de sabedoria, e nós pensávamos que ele fosse a esperança de Israel, o Messias, a esperança. E mataram ele, até agora ele não ressuscitou. Ele disse que até agora ressuscitou, e tudo continua a mesma coisa, e não sei o que. Aí o Senhor Jesus Cristo fala assim: mas vem cá, mas não estava escrito que ele padeceria? Não estava escrito que aconteceria? Não está escrito, não está escrito, não está escrito. Aí os discípulos, e é mesmo, né? Ih, cara, você está falando um negócio que é mesmo. Tá mesmo, ele vai, aí fala assim: ó, vou para outro lugar. Ele, não, vamos até lá em casa comer um pão, beber um vinho com a gente. Quando eles chegam em casa para comer pão e beber vinho, o Senhor Jesus Cristo parte o pão, dá graça a Deus e parte o pão. Nessa hora eles têm a revelação de que era o Cristo ressuscitado. Ele vai e some. E eles voltam para Jerusalém e falam: ele ressuscitou, tivemos com ele, está vivo. Mas como é que Jesus Cristo conseguiu fazer com que eles voltassem a crer? Pelas Escrituras. E eles dizem: não nos ardia o coração quando ele abria as Escrituras e nos explicava a palavra? Testificação. Está entendendo? Então, terminando. Por não crer em Jesus, como estava escrito, o povo perdeu a bênção. E termina esse parágrafo aqui. Semana que vem a gente pega características especiais e continua em diante. Os capítulos de 5 a 25 registram 5 principais sermões e 5 principais narrativas de Jesus em torno dos seus atos poderosos como Messias.
Os 5 principais sermões são o Sermão da Montanha, que vai do 5 ao 7, instruções para os proclamadores itinerantes do reino, capítulo 10, as parábolas a respeito do reino, capítulo 13, número 4, o caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor, capítulo 18, e sermão principal, o Sermão do Monte das Oliveiras a respeito do fim dos tempos, que vão do capítulo 25 ao 24. As 5 principais narrativas desse evangelho são: número 1, Jesus efetua obras poderosas em testemunho da realidade do seu reino, capítulos 8 e 9. Número 2, segunda narrativa, Jesus demonstra mais profundamente a presença do reino, capítulos 11 e 12. Número 3, terceira narrativa, a proclamação do reino provoca oposição diversa, capítulos do 14 ao 17. Número 4, quarta narrativa, a viagem de Jesus a Jerusalém, sua última semana ali, que vão do capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 26, versículo 46. E quinta e última narrativa a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo, a prisão, crucificação e ressurreição de Jesus dentre os mortos, que vão do capítulo 26, versículo 47, ao capítulo 28, versículo 20. Os 3 últimos versículos deste evangelho registram a grande comissão de Jesus a seus discípulos. Viu? O livro de Mateus todo explicadinho. Aconselho vocês a lerem e tirarem dúvidas. Irmãos, se alguém trouxe oferta, ok, se não trouxe oferta, amém, está aí, estudem em casa, leiam em casa, lembre-se que atrás dessa folha tem um outro comentário muito interessante também, tá? Se os irmãos quiserem, leiam, confrontem com o que a gente leu até agora, e semana que vem me cobrem, irmãos, me cobrem mesmo, né, a respeito do vaso de testificação. Oi, ok, amados, amém. Amém. Está entregue. Vamos colocar de pé, orar, entregar essa escola dominical nas mãos do Senhor. Aqui, bênção. Tá. É bênção. Já picou, já pegou bastante coisa, tem um áudio. E a gente vai para casa e estuda em casa. Senhor, nosso Deus e Pai de amor e bondade, Deus Todo-Poderoso, estudamos a Tua Palavra, aprendemos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Nos ajuda a praticar a Tua Palavra, a viver a Tua Palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a entender, Senhor, o que o Senhor quer conosco. Nos ajuda essa semana a ler, Senhor, o livro de Mateus, estudar essa apostila em casa, para tirar dúvidas aqui no domingo que vem, ler o livro de Mateus, procurar ver aonde tem dificuldade de entender alguma coisa, para nós estarmos tirando as dúvidas, ó Pai, aqui na escola dominical, aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do Teu Filho. Nos leve em paz e segurança, nos dá um resto de domingo abençoado, próxima semana igualmente próximo, bem-sucedido, eficaz e de sucesso, não só para os presentes, mas para os ausentes, Campo Lindo e todos os nossos irmãos para a face da terra, nossa parentada e familiares. Assim, na certeza da vitória, já te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Está terminado. Graça e paz para todos. Vão em paz.